Os 5 maiores erros da última convocação de hoje do Dorival Júnior na seleção brasileira. Mais uma vez, o Dorival fez uma convocação que está por aí dividindo opiniões. Nesse vídeo você verá quais decisões do treinador foram bastante questionáveis. Antes da gente falar sobre as mais novas bizarrices da convocação do Dorival, eu queria lembrar que o final de semana tá chegando com grandes jogos para você que gosta de apostar. E se for apostar, faça isso na nossa casa parceira, que é a Betano, que além de ser uma casa de bastante segurança e credibilidade, oferece também vantagens para você. Se você se cadastrar agora, por exemplo, pelo link aqui na descrição, eles dobram o seu primeiro depósito, que for de até R$1.000, e eu vou te dar 20 apostas grátis se você usar o cupom ViniViner. Então, vem comigo agora pro meu palpite esse final de semana. Nessa semana que passou agora, nossa aposta que nós fizemos juntos aqui bateu, que foi mais de um gol no jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense e mais de um gol no jogo entre São Paulo e Botafogo. Para esse final de semana, eu vou pro futebol internacional. Mais de 2 gols no jogo entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, mais de um gol no jogo entre Real Madrid e Atlético de Madrid e mais de um gol também no jogo entre Osasuna e Barcelona. Tô colocando R$100 aqui, se tudo der certo, volta 199. Para você que quiser apostar, siga minha dica também, link para cadastro na Betano vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá? Lembrando que ela é destinada apenas para maiores de 18 anos e você sempre tem que jogar com responsabilidade, nunca colocando algum valor que depois pode vir a te prejudicar ou prejudicar a sua família. Hoje mais cedo nós realizamos uma live aqui no canal onde nós discutimos juntos sobre essa convocação de hoje da seleção brasileira. E eu pude perceber que muitos de vocês compartilham de opiniões parecidas com as minhas. E eu quero mostrar isso nesse vídeo aqui. Erros que, na minha opinião, Dorival cometeu na convocação de hoje. E acabei me baseando também em muito do que vocês acabaram falando no chat durante a live. Vamos lá? Número 1. Alisson. Com certeza, a convocação do Alisson é um erro. Como eu já disse em mais de uma oportunidade, o Alisson tá longe de ser um goleiro ruim, muito pelo contrário. É um ótimo goleiro. Só que ele é um ótimo goleiro lá no clube dele, no Liverpool. Na seleção brasileira, a história é bastante diferente. Já foi um goleiro do ciclo de 2 Copas do Mundo, né, tanto em 2018 quanto em 2022, e nunca repetiu na seleção brasileira o mesmo nível de atuação que tem no Liverpool. Então, por um desgaste natural, eu acho que o Alisson não tinha mais espaço na seleção. Convocaria um outro goleiro e teria o Ederson do Manchester City como o meu titular daqui pra frente. Goleiro multicampeão, joga bem com os pés, é um goleiro seguro também. Então eu teria o Ederson como meu titular e o Alisson eu não chamaria mais daqui pra frente. Só que mesmo o Alisson com a imagem extremamente desgastada, dá pra ver que o Dorival não dá a mínima pra isso e segue convocando o goleiro do Liverpool. Pra mim, como eu disse, não é um goleiro ruim, mas um goleiro que o ciclo dele já acabou. Número 2, Danilo. Pra mim, uma convocação completamente sem explicação a do Danilo. Falando no geral, respeito a carreira do Danilo, sempre jogou em times tops como Santos, Real Madrid, Porto, Manchester City, hoje em dia está na Juventus, mas o que o Danilo tem feito recentemente que justifica ele continuar sendo convocado para a seleção? Porque só para que vocês possam entender, nos jogos da seleção é um lateral que não ataca, erra muitos passes, acaba que não oferece nada de diferente para a equipe. Jogador bastante mediano na seleção. E quando a gente vai para o clube dele, você vê que a convocação dele é ainda mais bizarra. Porque na Juventus ele já não joga como lateral direito desde a temporada passada. Ele largou a lateral e se tornou um zagueiro. E hoje na Juventus ele é reserva, zagueiro reserva. Aí é convocado para a seleção como lateral direito, tem sido escalado como titular e se já não bastasse isso, ainda fica com a faixa de capitão. Para mim, com certeza, o maior absurdo dessa convocação foi mais uma vez a presença do Danilo. E só reforçando, nada pessoal contra ele, máximo respeito à carreira dele, mas também acho que o ciclo dele na seleção já se encerrou. Não tem justificativa para repetir a convocação dele, tendo novos nomes que estão em ascensão. Número 3, Marquinhos. Aqui eu enxergo que existem 2 maneiras diferentes da gente enxergar por que a convocação do Marquinhos foi um erro. Primeiro lado, geralmente os treinadores das seleções convocam 4 zagueiros, correto? Dessa vez o Dorival também convocou 4.
Em geral se convocam 2 zagueiros destros, ou seja, 2 jogadores que têm a perna direita como perna dominante, e se convoca 2 zagueiros canhotos, ou seja, 2 zagueiros que têm como perna dominante a perna esquerda. Como destros, ele já tinha convocado o Bremer da Juventus e o Éder Militão do Real Madrid. Como canhoto, chamou o Gabriel Magalhães do Arsenal. Qual o sentido de você convocar mais um destro, ficando com 3 destros e um canhoto? Na minha visão, olhando já por esse lado, tinha que ter sido mantido Bremer e Militão e convocar um outro zagueiro canhoto para ser o reserva do Gabriel Magalhães. Então, por esse lado, já acho que é um erro de planejamento. Agora, pensando por uma outra ótica. O Marquinhos também acho que é um jogador, assim como o Danilo e como o Alisson, que o ciclo dele na seleção já acabou. Ele vem do ciclo de 2 Copas do Mundo e caiu bastante de rendimento nos últimos tempos, tanto pela seleção brasileira quanto pelo PSG. Ele vinha mandando muito bem quando ele jogava junto com o Thiago Silva. Depois que perdeu o Thiago como parceiro de zaga, caiu muito de rendimento. Então, eu sou mais a favor de você dar agora mais sequência pro Militão e pro Bremer do que insistir na convocação do Marquinhos, que é um jogador que a gente já sabe o que pode entregar e também, na minha visão, não tem feito por onde para seguir sendo chamado. Número 4, Rodrigo de meia. Essa aqui também é uma grande bizarrice da convocação do Dorival. Façam só esse exercício que eu vou falar para vocês agora. Temporada passada, se lembrem aí, o Real Madrid foi campeão do quê? Do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Espanha. Começou mais uma temporada muito bem. Em todos esses cenários, onde que o Rodrigo estava jogando? Vocês já sabem, aberto pela ponta direita. Aí chega na seleção brasileira, o Dorival quer inventar o Rodrigo como meia, como falso 9, mas nunca coloca o Rodrigo na real posição dele, que é na ponta direita, onde ele arrebenta no Real Madrid. Chega na seleção, ele sempre é sacrificado para outro jogador jogar na direita, ou então para não jogar com um centroavante, enfim. Ele hoje foi convocado como meia, sendo que essa não é a posição dele. Ele pode sim jogar ali improvisado. Mas por que você tem um jogador do nível dele, que joga simplesmente no Real Madrid, e precisa improvisá-lo? Coloca ele na posição dele de origem. Então, no fim das contas, acabou que foram convocados apenas 5 jogadores para o meio-campo e um desses jogadores é o Rodrigo. Ou seja, de origem mesmo, ele convocou só 4 jogadores para o meio-campo. Na minha visão também, erro total de planejamento. Número 5, 7 atacantes. Pois é, por incrível que pareça, na sua convocação de hoje, o Dorival levou mais atacantes do que meio-campistas. Sendo que eu tô falando que ele convocou 7 atacantes sem levar o Rodrigo em consideração. Porque se levarmos o Rodrigo em consideração, foram 8 atacantes convocados. Aí eu te pergunto, há necessidade? Porque, em geral, a seleção tá jogando com 3 atacantes. Então imaginem aí, 3 atacantes, você precisa chamar ao todo 6. Que seriam 2 jogadores que jogam pela esquerda, 2 jogadores que jogam pela direita e 2 centroavantes. Com esse erro de planejamento, ao meu ver, o Dorival convocou 8 atacantes praticamente, sendo que 4 jogam aberto pela direita. No caso, o Rodrigo, que eu já citei que ele chamou como meia, sendo que não é meia, o Savinho do Manchester City, o Rafinha do Barcelona e o Luiz Henrique do Botafogo. Pra que ficar empilhando jogadores da mesma posição, sendo que ficou nítido que no meio-campo ele precisava de mais peças? Quando chegar a hora do jogo, seja contra Chile, contra o Peru, esse erro na convocação, na distribuição das posições, podem ter certeza que pode vir a fazer a diferença. Imaginem o Brasil tendo um jogador pendurado com cartão amarelo, ou então um jogador é expulso, e aí você precisa de novas peças no meio campo. Só tem 4 opções. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Concorda comigo que essa foi a convocação da seleção brasileira mais bizarra do Dorival Júnior até agora? Não se esqueça de comentar sobre tudo que eu falei nesse vídeo para que a gente possa trocar uma ideia. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!